Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Cara, aquela derrota ali foi uma das mais dolorosas que eu já senti no São Paulo. Primeiro porque a gente sentiu muito que dava para vencer o Corinthians, na época era um tabu dentro de Itaquera ganhar do Corinthians. E a gente sentia que o time do Corinthians era um time normal, que mesmo a gente tendo vários meninos jovens que estavam sendo oportunizados naquele Paulistão, a gente tinha equipe para ganhar deles. E fizemos um jogo assim, bem parelho, realmente um descuido, um detalhe. Eles conseguem fazer o gol no final do jogo. E assim, a tristeza foi bem profunda mesmo por causa disso, porque você saber que você poderia ter tido um resultado diferente e não conseguiu, isso é frustrante demais. Você saber que você poderia ter alcançado um degrau maior e não conseguir, isso é muito frustrante. E eu lembro que a gente foi para o estádio, depois a diretoria pediu para que a gente voltasse para pegar o troféu. Eu lembro que, a minha cara para pegar o troféu era a pior cara do mundo. Enfim, foi um dia que poderia ter sido muito diferente, mas por causa do destino, por causa de detalhe, infelizmente não foi. E eu lembro até que acho que foi o Reinaldo falou que não dormiu aquela noite, que foi foda assim para digerir. Você, quando o time perde, assim, como é que é o seu pós em casa? Quando você chega em casa e olha assim e fala, pô, perdemos. Cara, a derrota, ela é ruim assim de todas as maneiras possíveis. Você pode fazer um bom jogo, mas a derrota em si, ela é muito ruim. Primeiro porque ela gera uma desconfiança em si, no grupo normal, gera uma cobrança maior, né? Demonstra que assim, o trabalho que está sendo feito não está sendo suficiente, então algumas coisas precisam ser ajustadas, serem melhoradas para que o resultado positivo aconteça, né, mais vezes. E agora, assim, as noites pós-jogo, cara, com certeza é sem sono. Você não, a primeira que a adrenalina está muito alta, assim, os lances do jogo eles passam na sua memória assim de uma maneira sequente, assim, muitas e muitas vezes. Pô, aquele lance que eu fiz um passe assim, que eu fiz diferente, aquele lance que eu não consegui chegar antes, aquela finalização, se eu estou com o corpo melhor posicionado, talvez eu conseguiria ter tido mais sucesso. Cara, você consegue analisar lance a lance que você participou. E eu era um cara que ainda gostava de ver o jogo depois, até para fazer uma autoavaliação assim. Bem difícil, cara, bem difícil mesmo, ainda mais no jogo final, né? Tá louco para gritar, para ser campeão, porque ser campeão é bom pra caramba, e você não conseguir, enfim. É uma frustração que você carrega consigo mesmo, e não dá para negar, você carrega de todos os torcedores, porque você quer dar alegria para a torcida, você quer sair na rua e falar, pô, parabéns e tal, jogou bem, parabéns pelo título. E você sabe que quando isso não acontece, é ao contrário, né? Então, é frustrante, triste e decepcionante, com certeza. Hudson, eu trabalhei nesse jogo lá da final, que foi em Itaquera, né? E foi o primeiro time do São Paulo, depois de um bom tempo, que chegou numa final. Porque a gente fazia um tempo, né? O torcedor São Paulino não conseguia nem chegar numa final, nem comemorar uma final. E aí em 19 a gente chega lá, tem aquele momento do gol do Antony, e antes do intervalo, a gente imaginou assim, putz, sentiram, né? Ficou calada ali a arena lá deles, a torcida sentiu o gol, e o São Paulo vinha de um resultado muito marcante, para mim pelo menos, eu acho que para muitos São Paulinos também, que foi eliminar o Palmeiras no Allianz nos pênaltis, anteriormente, né? E eu queria que você comentasse uma coisa que foi uma impressão que eu tive, não personificando em ninguém especificamente, tá? Mas falando de uma forma mais genérica, se você quiser. Para mim, como torcedor, e para quem trabalhou naquela final, eu achei que aquela mudança de comando técnico do time, ela talvez não tenha sido no momento adequado, porque o Wagner Mancini, né, que estava dirigindo o time naquele momento, o Cuca ainda estava fazendo uma transição, ele assumiria o São Paulo, mas ele estava de licença médica, né? E aí
na reta final do campeonato, o Cuca acabou assumindo o time. Esse tipo de mudança, assim, quando ela é muito repentina, por mais que sejam pessoas que vocês conheçam e tal, quanto que isso impacta, principalmente num jogo decisivo? Porque vocês estavam vindo numa pegada legal, eliminando o Palmeiras nos pênaltis, escalando o Allianz, aí, tipo, tem a final em Itaquera. Quanto que isso bagunça? Porque a gente aqui do lado de fora, às vezes, fica só no achismo, né? Isso balança, pega muito para vocês lá? Cara, realmente, ali aconteceu essa mudança. O Mancini, antes disso, ele assume a equipe e aí ele corrige alguns erros ali, meio que emergencial, para a gente dar sequência na competição. A equipe reage bem, ele faz algumas mudanças na equipe, dá moral para os meninos mais jovens, que estão cheios de energia, querendo mostrar trabalho. Os meninos correspondem e realmente depois tem essa chegada do Cuca, que já estava prevista, mas são trabalhos completamente diferentes, né? São pessoas diferentes, né? O Mancini e o Cuca, pelo menos na minha visão, são trabalhos bem distintos, mas não consigo te frisar se foi isso que ocasionou da gente não ser campeão. Claro que talvez se tivesse tido uma sequência como assim, talvez poderia ter sido diferente, sim, mas é difícil cravar, né? No futebol, a gente cravar qualquer coisa foge um pouco da normalidade. Enfim, o Cuca tentou fazer o que ele podia, com pouca informação que ele tinha, com pouco trabalho que ele tinha, tentou implantar o trabalho dele, mas assim, eu dou muito crédito ao Mancini, da gente ter chegado na final, da gente ter conseguido passar pelo Palmeiras dentro do Allianz Parque. O Palmeiras que tinha uma equipe, né, muito boa e era aquele tabu tremendo lá, ninguém não consegue vencer o Palmeiras dentro do Allianz Parque. E a gente elimina ele nos pênaltis, a gente vai com mais força ainda para a final. Então, assim, acreditando ainda mais de vencer o Corinthians, que no meu ponto de vista naquele ano o Palmeiras tinha uma equipe melhor que a do Corinthians. Mas, enfim, acho que na final foi a história. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.